Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez, na tarde de hoje, que os irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa, possam nos intuir, nos auxiliar, assim como a nossa irmã, que fará uso da palavra, e que nós outros possamos aprender ao máximo os ensinamentos que nos serão passados. Obrigado mais uma vez, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Bem-vindo todos, né? Todos encarnados, desencarnados. Essa terça-feira é sempre uma alegria para a gente, né? Um encontro que a gente tem marcado com Jesus, com os amigos encarnados e desencarnados aqui na casa. Isso é muito bom. Nós estamos no capítulo do escândalo e seus instrumentos, no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente já começou esse estudo e ficamos, né, para dar continuidade hoje a ele, porque não dá para abordar tudo numa reunião só, né? A gente sabe que não adianta correr aqui, a gente não está apostando corrida, nem está fazendo curso para se formar, né? Então, a gente não tem esse problema, a gente vai devagarinho. Nossas reuniões de terça são muito agradáveis, porque é aquele compromisso que a gente tem com a casa, e quem vem gente nova, mas vem as pessoas que já frequentam, que são assíduas na casa. Então a gente não tem esse problema de dar continuidade, porque elas estão aqui toda terça-feira, né? Então vira aí um estudo sistematizado da obra de Kardec. Normalmente a gente faz isso com o Livro dos Espíritos e consulta todas as obras aqui. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é uma outra obra que a gente usa constantemente nas nossas palestras, consultando o Livro dos Médiuns, a Gênese, né, o Céu e o Inferno, mas esses dois aí, né, a gente tem aqui como base mesmo para as nossas reuniões doutrinárias. Esse assunto, o escândalo e seus instrumentos, achei interessante a gente abordar, sempre é interessante, até porque a gente está vivendo, né, um escândalo atrás do outro. Aí a gente fica se perguntando, meu Deus, quando que isso vai terminar? Não vai terminar, não vai. Pode terminar para o planeta Terra e para nós, mas sempre vai haver, porque nós sempre vamos ter mundos inferiores, nós sempre vamos ter planetas de provação e expiação, ainda que a Terra faça sua transição aí, está fazendo desde que foi criada, mas está agora no ápice aí do desenvolvimento das atividades, né, de purgar mesmo esses problemas todos na Terra, para ela se tornar um planeta de regeneração, que não é um planeta feliz, mas é um planeta que nós temos uma alegria imensa em saber que não é o mal que impera, como nos planos de provação e expiação. Nós temos muitas coisas boas no nosso planeta, mas ele ainda tem o império dos espíritos inferiores, carregados de imperfeições, que com certeza não vão dar aí uma atmosfera fluídica muito agradável à Terra, né? Então, os escândalos são constantes nos planos de provação e expiação. E segundo o Evangelho, ele há de vir, né? Então, vamos à primeira página e depois a gente vai pular para outra, aonde nós paramos da outra vez que estávamos estudando isso aí. Então, esse é o capítulo do Evangelho que nós estamos nos baseando, né? Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que haja escândalos, mas ai daquele homem por qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza ou te serve de tropeço, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos e 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se o teu olho te serve de pedra de tropeço, arranca-o e lança-o fora de ti. É preferível entrares na vida com um só olho
do que tendo 2 seres lançados na geena do fogo. Algumas coisas aqui nós já comentamos, já nos expressamos a respeito, principalmente essa questão da geena do fogo, que era aquele lugar onde eles queimavam carcaças de animais, corpos de delinquentes e de assassinos. Era um local onde fazia essa depuração aí na área física, né? Então isso deu origem à ideia do fogo do inferno, né? Porque ali eram carcaças de animais, de pessoas, de malfeitores, então que as pessoas tinham que ser depuradas pelo fogo. Isso é simbologia, tanto que aqui nós temos uma passagem do Evangelho e alguém aqui já viu ou soube de quem tenha cortado a mão porque reconheceu que ela foi motivo de escândalo, ou que tenha furado os olhos ou os tímpanos porque reconheceu que foi motivo de escândalo. Alguém já viu isso acontecer? Que eu nunca vi e nem nunca soube de alguém. Soube sim, toda a nossa história nós temos aí, na época da escravidão, por exemplo, muitos escravos foram castigados dessa forma, mas não foram eles que cortaram suas próprias mãos, foram seus senhores, cortavam os pés de escravos fujões, a mão de escravos que pegavam coisas para eles comerem, que eles eram muito, né, maltratados e tudo. Então a gente tem na história isso, de pessoas que sofreram essas mutilações por parte de seus donos e senhores. Mas assim, a própria pessoa, né, fazer isso, já vi muita gente, né, em algumas culturas se martirizar. Ficar jogando aquele chicotinho cheio de pontinhas para se martirizar. Não estamos aqui criticando crença de absolutamente ninguém. Não é esse o caso. A gente só fica analisando, como Kardec nos ensina, a análise da razão, em que isso pode agradar a Deus, né? A pessoa se machucar, se cortar, sofrer. O que isso pode agradar a Deus? Deus é nosso Pai, não vai ficar feliz com isso. Né? Como se o pai não ficaria feliz de ver o filho que reconheceu um erro ficar se cortando, se machucando para sofrer. O pai fala, não, amigo, não é assim dessa maneira. A melhor coisa que você tem a fazer é reconhecer o erro e não errar de novo esse erro. E me dá a alegria de crescer e de evoluir. Então, o Deus é assim conosco, não vai ficar feliz com as nossas dores e sofrimentos, porque isso não é uma coisa que agradaria a esse Criador. Mas eu peguei esse episódio de novo aqui do Evangelho para que a gente agora possa analisar essa questão de cortar a mão. Será que a gente faz isso mesmo? Eu nunca vi ninguém fazer. Faz. Pior que faz. Mas não é dessa forma que a gente está imaginando, né? Eu tiro alguma coisa de alguém, eu exploro alguém, usei mal as minhas mãos, eu vou lá, decepo as minhas mãos. Não, não é dessa forma que a gente faz. A gente faz isso no plano espiritual. Quando nós fazemos a escolha das nossas provas, por isso que a gente vê tantas pessoas que nascem com problemas, com teratologias complicadíssimas. Porque elas fazem isso com elas na parte perispirítica, né? Porque nós temos o duplo que vai conosco, quando a gente deixa aqui o corpo físico e passa para a dimensão espiritual, nós vamos com o nosso corpo espiritual, que é aquele corpo celestial que Paulo se refere, né, no Evangelho. Então a gente vai com esse corpo que tem uma correspondência fluídica de todos os órgãos, de todo o corpo físico, porque o corpo físico é uma cópia grosseira dele. Não é ao contrário, né? O perispírito, ele não é uma forma, né? Mas é ele que detém ali os destinos do corpo físico. É ele que determina isso com o material genético oferecido pelos pais, de como será esse corpo, porque ele tem que ter muito a ver com a escolha das provas que a gente faz para resgatar o nosso passado delituoso, né? E isso é a única coisa que pode explicar
essas teratologias físicas, né, sem nenhuma explicação lógica. Algumas até a medicina tenta, né? Mas a gente fica imaginando como que pode Deus, que é soberanamente justo e bom, deixar uma criança nascer sem braços, sem pernas, sem enxergar, com debilidade mental que vai dificultar todo o desenvolvimento da sua vida, por conta de um remédio que a mãe tenha tomado, né? Aqui vocês devem lembrar da talidomida, que foi um remédio que causou muitas deformidades nas crianças, nos fetos. Então aí a gente fica imaginando onde está a justiça de Deus que permite uma coisa dessa, né? Porque a mãe tomou um remédio que ela nem sabia que tinha essa consequência, senão ela não tomaria, e também a própria ciência nem conhecia muito bem isso na época, né? Tanto que depois ele foi proibido, quando foram constatadas essas evidências aí nos corpinhos das crianças. Mas aí a gente fica pensando como que Deus, que é soberanamente justo e bom, que pode tudo, né? Que ele é onipresente, onisciente e onipotente, ele pode tudo, ele vê tudo, e ele vai assistir isso tudo e não vai fazer nada, vai deixar isso acontecer com o seu filho, com a sua criação. Né? Nós falamos domingo passado aqui, fizemos uma palestra anteontem sobre essa questão aí dos cuidados que Deus tem conosco, da assistência, né, constante. Então, como que deixaria isso acontecer? Então, evidentemente, colocando isso à análise da razão, a gente começa a pensar, tem alguma coisa a mais nisso aí. Não pode ser a vontade de Deus, não pode ser. Porque Deus é soberanamente justo e bom, então não é da sua vontade fazer isso, né? Deixar que uma criança sofra consequências, não é só criança, adultos também. A gente vê pessoas passarem por determinadas dores e sofrimentos horríveis e nunca ter feito nada que pudesse justificar aquilo ali na atual encarnação. Mas aí tem todo um contexto da doutrina espírita explicando as causas anteriores e atuais das aflições. Então, aquelas que a gente já traz ao reencarnar, como escolha de provas que fizemos. Então, nós vamos analisar direitinho essa questão desse cortar a mão, né, que acontece aí, que está presente aqui uma coisa interessante aqui, quando a gente fala assim, que às vezes a pessoa fala, não, mas esse negócio de reencarnação, só vocês. Não, todas as religiões são reencarnacionistas. Todas elas são. Mas católico não acredita nisso. Acreditava. Até o Concílio de Constantinopla acreditava. Orígenes, ele ensinava a reencarnação em Alexandria, na escola de Alexandria. Ele era clemente lá. Ele ensinava isso. Depois, por razões que aqui não vale a pena a gente comentar, que também não nos diz respeito, foi retirado, né, dos ensinamentos a ideia da reencarnação. Mas todas são. A única que passou a não ser, né, essa por conta disso aí, foi o cristianismo, que foi retirado esse item dele, né? E aí ele passou a não ensinar, e depois as que vieram dele. Porque todas as evangélicas se dizem evangélicas, mas evangélicos nós também somos, porque nós abraçamos o evangelho de Jesus, então também somos evangélicos, né? Então, mas o protestantismo, que teve origem na dissidência com as ideias do cristianismo, que então Lutero veio e separou, aí criou a luterana, e da luterana vieram os protestantes, e eles sim, não ensinavam a reencarnação, não ensinam a reencarnação, porque quando já foi feita essa separação, a reencarnação já não estava mais nos ensinamentos do cristianismo na época, né, que deu origem à religião católica aí. Então, só eles, porque todas as grandes religiões são reencarnacionistas, as orientais, algumas ocidentais, todas elas são, né? E também, não importa, isso é uma lei da natureza. E não estamos aqui para convencer ninguém que a reencarnação existe, né? Porque ela está na natureza, ela é de uma maneira lógica, a gente só consegue entender os fatos quando nós não conseguimos ter uma explicação lógica através da reencarnação, ou então nós não vamos acreditar na justiça divina.
Né? Então, a gente tem que esquecer os atributos de Deus, que Ele é soberanamente justo e bom, deixando acontecer essas atrocidades que a gente vê acontecer no mundo e que nós evitaríamos se estivesse ao nosso alcance. Porque nós evitamos quando está, mas está ao alcance de Deus e Ele não evita. Então, existe uma razão para isso, né? Mas vamos avançar um pouquinho para a gente entender isso, mas vamos chamar a atenção aqui para um fato interessante. Olha só. Falam que a reencarnação não está presente na Bíblia, né? No Evangelho. Nós já fizemos um estudo aqui mostrando várias vezes pontos que ela é clara, não é nem metafórica. E aqui também não. Olha só esse detalhe aqui, ó, que passa despercebido para a gente. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza ou te serve de tropeço, corta-o e lança-o fora de ti. Olha esse aqui, ó. Eu devia ter posto até em vermelho. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado que vida. Que vida que a pessoa vai entrar? Olha só. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos e 2 pés seres lançados no fogo eterno. Que vida que vai entrar? O sujeito já morreu. Está morto, né? Então morreu, é ter uma vida só, não tem reencarnação, não. Então, que entrar na vida é essa? E por que ele entraria manco e aleijado, se ele não foi criado ainda? Porque uma vida, uma unicidade de existência, ele é criado na hora do nascimento, é o criacionismo. Né? Ele é criado na hora do nascimento por Deus. Então, ele não fez nada, não errou. E por que ele teria que ser condenado ao fogo do inferno? Ele não fez nada ainda, ele nem nasceu, nem foi criado. Né? Então está aí, nesse item aí de Mateus, falando, melhor entrares na vida, manco. Por que ele vai entrar manco numa vida? O que ele fez para ele ter que entrar manco numa vida? Então ele já viveu e errou. Foi para a dimensão espiritual, desencarnou. E quando ele retorna para fazer o resgate dele, é melhor que ele entre manco do que ser queimado no fogo do inferno. E o que seria queimado no inferno? Seria ele voltar saudável, bem, todo arrumadinho, com a cabeça igualzinha que ele tinha no passado, que gerou, né, situações de escândalo, e para que ele repetisse todo o escândalo, e caísse em desgraça de novo. É isso que é aí para ser lançado no fogo eterno. Na falta de paz de consciência. Porque quando a gente fica sendo motivo de escândalos um atrás do outro, a gente não vive em paz. A gente nem consegue dormir em paz por conta de tanto escândalo que provoca. Né? Então é isso aí, quer dizer, entrares na vida é quando retornares à vida, quando reencarnar, é melhor voltar manco do que voltar como viveu antes e cometer todos os erros novamente, para continuar sendo aquele que vive do inferno da sua consciência, né? Então está aqui uma das provas da reencarnação nessa frase aí. Então vamos avançar um pouco para chegarmos aqui para analisar o que é cortar a mão. Então olha só. Analisemos, então, essa alegoria. Se tua mão ou teu pé te serve de escândalo, corta-o e lança-o fora de ti. Aqui repete aquilo lá, né? Então, esse cortar a mão, no mundo ele pode ser até virtual, mas na dimensão espiritual, quando o espírito está fazendo o seu relatório, a sua escolha para essa grande viagem que é reencarnar, ele corta de verdade. Olha só. Devemos empregar todos os meios ao nosso alcance, mesmo aqueles mais rígidos e penosos, a fim de não nos tornarmos motivos ou instrumentos de escândalo. É possível evitar o escândalo. É necessário alcançarmos a condição expressa no velho aforismo socrático: conhece-te a ti mesmo. O indivíduo que se estuda e se analisa, fica conhecendo as tendências e inclinações viciosas que lhes são próprias.
Então, aquele que se conhece, aquele que faz reflexão sincera, porque reflexão é voltar-se para dentro de si, né? É flexionar-se para dentro de si e ver ali os seus defeitos, o que ele é capaz ainda de fazer, porque nós não sabemos do que nós somos capazes ainda. A gente só consegue saber quando a gente faz. Aí a gente até fala para a gente mesmo, nossa, eu não sabia que eu era capaz disso. Então nós somos capazes de muitas coisas, para o bem ou para o mal. Então nós poderemos ser instrumentos de Deus para fazer o bem ou para declarar escândalos, né? Para provocar escândalos. Então, quando a gente se conhece, a gente começa a ver onde é que a gente precisa mudar para isso acontecer, né? Diz Paulo aos Coríntios: examine-se, pois, cada um a si mesmo. Se nós nos examinássemos a nós próprios, por certo não seríamos condenados. Porque a gente encontra o erro. Quando você se examina, se a gente examinasse a si mesmo como a gente examina os outros, né? Como que a gente examina? Está lá no Evangelho, não julgueis para não ser julgados. Mas eu sempre gosto de falar essa frase e interpretar ela bem direitinho. Porque o julgamento, ele é inerente ao ser. Eu nunca vi ninguém não julgar. Como não julgar? Ele é o próprio pensamento. Ele é parte do pensamento. O que acontece? Você presencia uma cena, ouve alguma coisa, vê, ou alguém te fala, ou você faz algo. Imediatamente você julga aquilo. É próprio, é simultâneo. Você assistiu, aí você está falando, nossa, que horror, já julgou. Tá vendo? Já fez o julgamento. Julgamento de valor, todo mundo faz, tem que fazer. Né? Porque ele faz parte do pensamento. Então, na hora que a gente vê, ou ouve, assiste, seja o que for, a gente julga aquilo. Não, isso não está certo. Ah, não, isso está certo. Ah, não podia ter feito dessa maneira. Tá. O que a gente não pode fazer, então? Não julgueis para não ser julgados, porque com o mesmo teor que julgares, será julgado também. O que não pode fazer? Condenar o outro. Deixar que esse julgamento se exteriorize e apontar para o outro que ele está errado. Isso é que não pode fazer. É assim que nós também receberemos. É essa continuidade desse julgamento, que o juízo de valor a gente tem que fazer para a gente saber se eu devo fazer assim ou não. As coisas que a gente assiste outras pessoas fazendo e que a gente julga não serem boas, tem que servir para que a gente não faça isso, para que a gente não tome essa atitude. Mas o que nós não podemos é condenar a outra pessoa, é exteriorizar esse julgamento, denegrir a imagem do outro. Isso está lá no Evangelho, que é uma conversa para outro momento, porque senão a gente vai sair do nosso foco aqui, né? Então, quando nós usamos esse julgamento de valor para nós fazemos uma confissão de inferioridade. Quem se conhece, porque se analisa e controla o seu interior, percebe e sente em si mesmo que as fraquezas que ainda carrega, os impulsos das paixões e, principalmente, os arrastamentos da animalidade ainda não dominada pelas forças do espírito. Olha outra coisa importante aqui, né? Eu sempre peço que me perdoem essa coisa de ficar chamando atenção para as palavras, né? É porque elas são importantes no texto. Elas dizem com força total as coisas que quer esse texto dizer. Então, olha aqui, ó. Os arrastamentos da animalidade ainda, não dominada pelas forças do espírito. Quer dizer, vai ser dominado. Nós vamos chegar lá, nós fomos criados para a perfeição, ainda que relativa. Nós fomos criados para a liberdade plena. Nós fomos criados para a felicidade, não para ficar sofrendo. Aliás, o sofrimento não é um ponto fundamental. Está lá também no Livro dos Espíritos dizendo
que o espírito, ele não precisa passar pela fieira da dor e do mal, e sim da ignorância. O mal é ignorância. No momento que a gente reconhece que aquilo é mal, a gente deixa de fazer, porque o conhecimento chegou. Então, nós não vamos ser determinados pelas coisas erradas que a gente faz. Porque nós estamos evoluindo, estamos crescendo. Então, ainda é aquele arrastamento ainda da animalidade que ainda nós não conseguimos controlar. E a gente precisa respeitar isso, a gente só precisa conhecer isso. Não precisa se condenar, se martirizar, porque eu sou assim. É assim, está assim. Você não é assim, você está assim. No momento que você compreende, melhora, você deixa de fazer isso. Então, você começa a crescer. Por isso que a gente não pode determinar ninguém, né, definir as pessoas pelo que elas estão fazendo. Elas estão fazendo coisa errada, mas a hora que elas quiserem acertar ou que elas entenderem que aquilo ali está errado, vão deixar de fazer. Porque se elas não deixarem de fazer, as leis de Deus vão cair sobre elas. E vão forçá-las a isso, de alguma forma. Porque o sofrimento e o mal vai chegar a um ponto tão crucial para essas pessoas que elas vão sentir a necessidade do bem. Então é dessa forma que nós somos forçados a fazer o que é bom, o que está certo. E é assim que a gente faz, forçado pela própria situação. Não é ninguém que vai nos impor e nos condenar. É a nossa própria consciência que vai fazer isso, né? É nessa íntima confissão de inferioridade inerente ao nosso estado evolutivo atual, que se assentam a segurança e a consolidação do bem, melhor dizendo, eterno já conquistado e de futuro progresso a conquistar. Meditando nessa contingência, Paulo diz: quando me sinto fraco, aí sou forte. A minha fortaleza se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que importante isso. Quando me sinto fraco, aí sou forte. A minha fortaleza se aperfeiçoa na fraqueza. Quando a gente faz essa confissão de inferioridade, quando a gente passa a se conhecer um pouco, que a gente faz uma reflexão sincera, nós encontramos o problema. E é ali que ele vai nos fortalecer, porque é ali que ele está. Então é ali que nós temos que trabalhar. Então, nessa fraqueza, eu me tornarei forte, porque eu lutarei contra aquilo ali. Então, esse conhece-te a ti mesmo, que Sócrates resgatou lá do oráculo de Delfos, para nós, né? Eu sempre falo isso, porque há quem diga que foi Sócrates que escreveu isso. Não, não foi ele, essa frase não é dele. Essa frase está no oráculo de Delfos. E ela tem até ainda uma continuidadezinha que ele não achou tão importante colocar, conhece-te a ti mesmo e encontrarás a si, qualquer coisa assim, mas é a mesma coisa. Então, ele trouxe isso quando ele foi lá para perguntar àqueles sábios por que diziam que ele era sábio. E ele foi e recebeu, então, todo o comunicado, né, das pitonisas e todos do oráculo de Delfos, dos sábios, dos 7 sábios da Grécia Antiga, dizendo que sim, que ele era um sábio. Mas ele falou, mas eu não sou um sábio, eu não sei nada. A única coisa que eu sei é que eu não sei nada. Ele falou, por isso que você é sábio. Né? É o reconhecimento da sua pequenez, é ser humilde, é reconhecer o tanto que você ainda tem que crescer, porque é absolutamente perfeito só Deus, então nós estamos em constante evolução. Né? Então, é na parte fraca que a gente se fortalece. Então, a minha fortaleza se aperfeiçoa na fraqueza. Quer dizer, eu me sinto fraco, então é ali que eu vou trabalhar para ser forte. Então, isso a gente só consegue sabendo aonde a gente é fraco. Sabendo aonde está a nossa fraqueza. E isso a gente só sabe fazendo uma confissão de inferioridade. E essa confissão de inferioridade só pode ser feita quando a gente reflete. Quando a gente pensa e quer saber. Quando a gente conhece um pouquinho daquilo que nós somos. Aqui, tudo isso que a gente passa não é de nos envergonhar, porque Paulo também passou por isso. Olha a outra frase dele, ó. Que infeliz homem que eu sou, o bem que quero não faço,
e o mal que não quero, esse faço. Porque nós ainda estamos nesse nível de evolução. Não vamos ficar assim. Nós estamos crescendo, nós estamos buscando. Devemos fazer isso. Então, não vamos permanecer, né, fazendo coisas ruins. Vamos compreender que elas são ruins e vamos fazer o bem. Jesus recomenda: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Essa frase, ela começa com esse verbo aqui mesmo, não é ao contrário, não. Porque mais ou menos a gente vê nas cores que se escreve, orai e vigiai seus pensamentos. É o contrário. E isso faz diferença? Toda a diferença, né? Vigiai os seus pensamentos. Faça uma reflexão. Conheça o seu interior. Saiba do que você ainda é capaz. Vigie seus pensamentos, porque eles te dirão quem você é. Diga-me com quem andas, que te direi quem és? Não. Diga-me o que pensas, que eu te direi quem és. Então, vigia o teu pensamento. E aí, ora. Peça a Deus para não cair em tentação. Está lá no Pai Nosso, né? Não nos deixeis cair em tentação. Novamente, a gente chama atenção para isso. Eu tenho sempre falado, até posso cansá-los, mas eu acho importante, porque isso faz toda a diferença. Quando o Pai Nosso foi a oração, é a oração dominical, né? Dominical, que quer dizer oração do Senhor, porque foi Jesus que nos ensinou essa oração. Tem tudo nela, só que a gente não entende o Pai Nosso. A gente não consegue interpretar, ou pelo menos conseguir, a gente consegue, mas a gente não se importa com isso. E fica só rezando. Reza, fala mecanicamente, né? Aí chega lá naquele final, não nos deixeis cair em tentação. Aí o que parece isso aí? Parece que a gente está pedindo para não ser tentado. Mas também não é isso. Essa palavrinha em, a gente já até falou várias vezes sobre isso aqui nessa oração, nesse verso do Pai Nosso, que esse em é uma preposição que ela pode ter valor de lugar, mas aí ela não tem, ela tem valor de tempo aqui. E ela pode ter isso da língua portuguesa, a palavrinha em pode ter valor de tempo. E aí ela está com valor de tempo. Aqui ela está com valor de tempo. Não cairdes quando estiverdes em tentação. Porque é muito fácil, né, ficar pedindo a Deus para não nos dar tentação. Não é isso que a gente tem que pedir. Deus não tem que nos livrar dos problemas para a gente não sofrer. Ele tem que nos ensinar a viver o problema e não cair diante dele. Porque nós somos espíritos em evolução. Então, a gente está pedindo no Pai Nosso, e aqui Jesus recomenda, vigiai e orai para não cair em tentação, porque tentação são os nossos desejos fortes, são os nossos desejos incontroláveis. Isso que a gente não fala isso. Às vezes a gente vai ver um prato de uma coisa na frente assim, isso é uma tentação, né? Tentação é isso, é um desejo veemente incontrolável. E todas as vezes que você tem um desejo veemente incontrolável, você faz bobagem. Porque você não pensa, você não age, você reage. Então você faz sem pensar, você não reflete, você não raciocina direito. Por isso que esse é um dos problemas maiores que a gente enfrenta. Foi por isso que Jesus falou, vigiai. Quer dizer, vigiai seus pensamentos, né? Vigia quem você é, do que você ainda pode fazer, o que você é capaz, as suas fraquezas, e ora a Deus para não cair nas tentações que vão se chegar para você. Sempre vai, somos espíritos inferiores. Então, isso é importante. Por isso que vigiai vem na frente. Orar significa confiar em Deus, na sua justiça entrosada em sua misericórdia. E vigiar, desconfiar de nós mesmos, do nosso pseudo-valor. Olha só que coisa importante essa palavra aqui. A gente passa por cima dessas palavras, né?
e não se importa. Eu, como sou apaixonada pela língua portuguesa, eu fico prestando atenção nessas coisas. Olha aqui, ó. Desconfiar de nós mesmos, por isso que a gente vigia. Porque quando você põe um vigia, quando você vigia alguma coisa, você está o quê? Desconfiando de alguma coisa. Você põe um vigia na sua casa, é porque você desconfia que tem alguém por ali, passando por ali, que pode não ser confiável. Então, você bota um vigia. Agora, a gente tem os alarmes, que são vigias eletrônicos. Então, toda vez que você vigia, é porque você desconfia de algo. E vigiar a si mesmo é desconfiar de si mesmo, né? Então, vigiar é desconfiar de nós mesmos, do nosso pseudo-valor. Olha, pseudo é falso. Quer dizer falso. Então, aquele que eu penso que eu tenho, não tenho, não. Eu só penso que tenho. Eu só acho que eu sou muita coisa, mas não sou nada ainda. Né? Então, é pseudo-valor, realmente. Porque se nós fôssemos valorosos, né? Verdadeiros valores sociais, a gente não precisava vigiar tanto. Nem orar tanto para resistir às tentações, né? Se fôssemos muito bons, né? Então, olha só, do nosso pseudo-valor, daquele valor que a gente pensa que tem, mas não tem, do nosso presumido saber. Aqui, outra, ó, presumido saber e poderio. Nós não temos poder nenhum. Nós não temos poder e nem saber. A gente está tentando ter. Nós estamos aos pouquinhos aprendendo isso. Mas nós não somos sábios, não somos Sócrates, né? Então, a gente está aprendendo. Então, esse presumido saber e poderio, a gente está passando por uma pandemia e veio um bichinho que a gente nem vê, né? Ao nosso julgamento, tão insignificante que nem visível o bichinho é. E, no entanto, olha o que ele fez com o mundo. A gente morria de medo das bombas nucleares, né? Olha o que ele fez. Um estrago muito grande. E ele nem pode ser visto. E a gente se acha mais importante do que ele, né? Somos importantes, pois é, mas olha lá. Olha o estrago que ele causou no mundo. Botou o mundo de joelho, acabou com a economia do mundo. Bichinho. Né? Então a gente vê, a gente não sabe nada, a gente não é grande coisa. Mas a gente não faz essa confissão de inferioridade, né? Então, quem vigia desconfia e quem ora confia. Não é fácil a vitória, sabemos disso, mas o que muito vale, muito há de custar. É lógico, né? Não é fácil. Se fosse fácil, a gente não estava nessa condição ainda, né? E nessa questão do autoconhecimento, quando nós desencarnamos e vamos para a dimensão espiritual, quando nós entramos na erraticidade, o que é a erraticidade? É o período entre uma encarnação e outra. Mas, pelas conclusões que a gente vem tirando dos estudos e dos relatos, né, dentro mesmo da codificação, o espírito não entra para a erraticidade assim que ele desencarna, assim que ele deixa o corpo morto aqui. Porque ele vai num total estado de perturbação ainda, a maioria. Só os espíritos muito elevados que se desprendem com muita facilidade. Os espíritos que somos nós, medianos aí, ainda na classe da inferioridade, somos muito apegados às coisas do mundo, às nossas coisas que a gente acha que é nossa e não entendeu ainda que não é, que é tudo empréstimo. Somos apenas mordomos de Deus, né? Administradores dos bens de Deus aqui na Terra. A gente não entendeu isso ainda. Mas aí a gente ainda fica naquele estado ainda de perturbação. Se achando explorado, que não é filho de Deus, que Deus não liga, que estou sofrendo. Aquela coisa ainda muito próxima da materialidade e o pensamento que a gente tem nesse mundo aqui. São raras as pessoas que são acometidas de uma doença e acham que deve ter uma razão forte para aquilo ali. Não. No início, se sentem vítimas do mundo. E chamam Deus de injusto porque me deu essa doença, porque me deu isso. Está aí agora esse povo revoltado com a Covid, porque não merecia isso. Gente, Deus não é injusto. Então, alguma coisa existe além
da nossa compreensão para tudo isso estar acontecendo, né? Então, aquelas pessoas começam a se revoltar, a se achar vítimas do mundo, que não a pessoa não consegue entender o processo de dor e de sofrimento sendo parte da vida. Ele é parte da vida. O amor, a dor, a alegria, a tristeza são partes da vida. A gente passa por isso tudo. E passa porque fez alguma coisa errada, porque senão não vai passar. A gente, pela própria organização física, quando a gente faz uma coisa, come algo que a gente sabe que não pode comer, sabe que vai passar mal. Já deixa até lá o chazinho de louro lá arrumadinho, porque vai ter que tomar, né, um remedinho pro fígado, porque vai passar mal. Porque sabe que não pode comer aquilo, mas come. Toma um remedinho e passa. Então a gente é dessa forma ainda, né? Então a gente tem que se aceitar e saber que é assim, para a gente poder lutar aí contra isso. Então, quando o espírito sai da Terra, ele não entra numa lucidez imediata. Ele passa por um períodozinho de perturbação. Isso, o normal, né? Quem vai por doença, quem vai na hora que tem que ir, né? E não quem comete suicídio, que aí é outra história. Assim que ele sai daquele estado de perturbação, ele é auxiliado, seu anjo da guarda continua com ele, não nos abandona. E os espíritos encarregados disso sempre, nunca estamos sozinhos, não morremos sozinhos. Nós temos um anjo da guarda, os espíritos encarregados dessa tarefa de auxílio, né, nas nossas desencarnações, sejam elas quais forem. Aí, quando sai do estado de perturbação, ele entra na erraticidade, quer dizer, aquele período de lucidez entre uma encarnação e outra, ele começa a analisar. Aí ele começa a ver o que ele fez de errado, quantas coisas ele fez de errado. Aí ele vê que ele foi motivo de escândalo. Ele vê que a mão dele foi motivo de escândalo. Aí ele lembra do evangelho, é melhor entrar na vida sem mão do que entrar com mão e ser colocado no fogo do inferno. Então ele começa a analisar o que eu preciso fazer para eu melhorar, para eu resgatar o meu passado, para eu entrar na vida e não ser condenado ao fogo do inferno. Eu preciso então cortar minha mão, porque ela foi motivo de escândalo. E aí o que ele começa a fazer? Uma interiorização desse pensamento, desse sentimento. O perispírito é moldável à ordem do espírito, a ordem que ele deseja dar para ele. Então ele começa a sentir algo diferente na organização perispiritual que vai auxiliá-lo aí a fazer uma escolha, que ele tem várias formas de escolher, né? Ele não precisa cortar as mãos virtualmente, ele não precisa tirar as mãos e entrar na vida sem mão. Ele pode escolher uma tarefa para ele reencarnar, em que ele tenha que usar as mãos para o bem, já que ele usou para o mal numa outra vida. Então ele vem um excelente cirurgião, habilidoso, né, que ele vai trabalhar as mãos e vai só ajudar as pessoas, salvar vidas. Ou ele pode pedir para que ele acha que o que ele fez foi muito grave e que ele deve se castigar, então ele pede para vir sem mão. Aí ele reencarna sem mão. Eu não sei se aqui alguém já leu Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. É um livro cansativo, às vezes, até mas é muito bom. Mas eu não consigo ver aquele dor, aquele sofrimento. Ora, gente, vamos pensar. É uma transgressão à lei de Deus. Toda transgressão à lei de Deus, ela tem que ser resgatada. Está escrito na consciência, não é Deus que vai cobrar isso não, somos nós que vamos cobrar. Então, aquele que tira sua própria vida, seja pela razão que ele, né, cada caso é um caso, ele vai ter que responder por isso. Jamais estará desamparado, jamais estará entregue à própria sorte, à dor e sofrimento, de jeito nenhum. Somos filhos queridos do Pai, não somos deserdados do Pai. Seja o que for que a gente tiver feito, somos amados por Ele. Ele é nosso Pai, nosso Criador. Cuidou desse universo, por que não vai cuidar da gente? Mas eu cometi um ato deslocado, sim, e daí?
vai aprender com esse ato, mas vai ter que resgatar, vai ter que sofrer as consequências. Então, não é desamparado, está sempre amparado. E esse livro, ele faz um relato de espíritos suicidas. E tem um caso muito interessante. Esse livro foi escrito por um espírito que se intitula, ele tem um pseudônimo, né? Ele põe o primeiro nome, o sobrenome ele não bota o dele, mas ele foi Camilo Castelo Branco. Aquele escritor português. Ele se suicidou porque ele ficou cego. E ele, então, não suportou o peso da cegueira. Como escritor, ele não aceitou. Ele acabou pondo fim à vida dele, né? E ele aí vai, né? Segue o rumo e vai fazer o seu resgate. Então, depois ele trabalha numa instituição assistencial para suicidas. E ele, então, conta nesse livro várias situações de suicidas, e uma me chamou bem a atenção, porque ela justifica muito essa questão de cortar a mão quando for motivo de escândalo, que foi também Mário Sobral, que era uma grande personalidade em Lisboa, na época, né, que também viveu lá o Camilo Castelo Branco. Então, eles eram pessoas importantes, e esse Mário Sobral era um homem muito inteligente, muito bonito, cursou a faculdade de Coimbra, se formou, maravilhoso, casou, teve filhos, mas ele era muito boêmio, muito. Ele vivia nas casas, né, de prostituição, ele era muito boêmio. Tinha dinheiro, tinha beleza, só que ele acabou se apaixonando por uma delas, né, uma, entre aspas, que nós chamamos de vigarista, porque estava visando só o dinheiro dele. Quando ela conseguiu, ela o deixou por um outro homem. E esse outro, segundo o relato do livro, é até um brasileiro, na época que se passou isso aí. E ele não se conformou. Ele foi atrás dela, ele era apaixonadíssimo por ela. E ele então foi buscá-la, onde ela estava, para pedir que ela voltasse. Foi ao encontro dela, mesmo sabendo que ela já não queria mais, que ela estava com outro, mas ele foi. Chegando lá, no diálogo com ela disse que não, e foi, né? Não foi um diálogo muito agradável, que ela falou que ela não queria mais ele, aquela história toda, e ele, com aquela paixão toda, o que ele faz? Ele dá um empurrão nela, ela cai, bate com a cabeça no chão, e ele vai no pescoço dela, e ele a enforca, né? Ele a estrangula. Quando ele viu o que ele tinha feito, que ele matou a Eulina, que era a grande paixão dele, ele pega um lençol, amarra, se pendura num local lá e se enforca, quando vê que ele tinha matado ela. Então, olha só. Ele entra na dimensão espiritual, deixa o corpo como assassino e suicida. Ele reuniu os dois crimes muito condenáveis, né, diante da lei de Deus, que ele tirou a vida de alguém e a dele mesmo. E foi para aquele desespero todo, aquela coisa, aquele vale, que eles ficam lá naquela situação ainda como consequência, né, tendo um tempo, cada um tem o seu, porque isso não existe regra para ninguém, mas quem comete um ato desse tem que pagar por ele, né? Quando ele já estava em condições de ser auxiliado diretamente, porque eles sempre são auxiliados, o espírito protetor continua com eles, né? Não os abandona, mas ele já estava com mais lucidez para conseguir ser atendido. Então, ele vai para uma instituição, porque lá ele se lamentava muito por ele estar ali. Era uma autopiedade. Quando ele vai para esse grupo de assistência, ele já começa a mudar o paradigma do pensamento dele, né? Ele já sai daquele padrão, daquele modelo, e entra num outro com mais lucidez, reconhecendo o erro dele. Ali, ele entra na erradicidade, né? Quer dizer, ele já está lúcido, ele já começa a ver o que ele tinha feito. E ele começou a sentir um formigamento nas mãos, porque ele começou a pensar, eu não mereço ter mãos, porque eu matei a Eulina, eu não mereço ter mãos. E ele começa, então, com esse pensamento, ele começa a sentir um formigamento nas mãos. Ué, mas que mãos? Ele tinha corpo? Não. No perispírito, que é um corpo semimaterial que liga o espírito ao corpo,
e que tem a correspondência de todos os órgãos do corpo inteiro, porque é um composto de fluidos eletromagnéticos. Então, tem matéria semimaterial ainda, bastante sutil, mas ainda tem, né? Então, ele começa a sentir essa sensação, ainda começa a comentar para o seu instrutor e fala e tal. E aí ele vai sendo cercado de cuidados, ele vai reconhecendo o erro e ele fica repetindo isso para ele: eu não mereço ter mãos, eu matei Eulina. As minhas mãos mataram Eulina. E aí decorre, né, toda a assistência, ele começa a trabalhar também lá, auxiliando os outros, e aí tudo vai passando, mas ele continua com aquele pensamento. E ele, então, chega para o instrutor, num determinado momento, e diz que ele quer reencarnar. Que ele precisa reencarnar. Que ele quer se castigar para pagar o que ele fez. Ele precisa disso. Para a sua satisfação, ele precisa disso. Aí o instrutor, então, acha que pode fazer isso, né? Pode reencarnar, já compreendeu, não vai cometer os mesmos erros, e explica para ele. Aí ele diz: eu quero ir sem mãos, porque eu não mereço ter mãos, porque as minhas mãos mataram Eulina. Ele repetia isso. E na hora que aí o instrutor avisa ele que ele vai ter outros probleminhas de saúde por conta do ato que ele fez com ele também. Ele vai ter outros problemas. Mas ele fala: não importa, eu quero ser castigado pelo que eu fiz. Eu mereço ser castigado pelo que eu fiz. Aí eles começam, então, a tratar da reencarnação dele e de outros que vão também reencarnarem, que já estão aptos a essa encarnação. Aí, quando ele vai para um departamento na dimensão espiritual, que eles cuidam das encarnações, ele vai feliz, sorrindo. Né? Então, diz no livro, diz cabelos revoltos, bonitos, como ele tinha, e ele vai feliz, e acenando para os amigos, enquanto que os outros vão cabisbaixos e tristes, e ele não, ele vai feliz. Aí os outros olham horrorizados para ele, porque ele acena com tocos, porque as mãos já não estão ali. No perispírito ele já não tem as mãos. As mãos não estão lá, mas estão com ele. Mas estão com ele em outro local, onde ele colocou quando ele matou Eulina, no pescoço. Então as mãos estão fora dele e está ali. Então os outros olham para ele horrorizado. Eles todos devem ver aquela cena, mas não tinha nada de bizarro ali. Ele pediu, ele que interiorizou isso com o próprio pensamento do reconhecimento do erro. Então ele vem para a Terra e passam-se 40 anos e o Espírito Camilo recebe a bênção, ele estava trabalhando nessas instituições, de visitá-lo. E quando ele chega na Terra, Mário Sobral está encarnado numa pessoa, num corpo bastante debilitado, que fica recostado porque não consegue respirar muito bem, porque ele tirou a vida dele com um enforcamento, né? E ao lado dele, uma moça muito bonita, remendando umas roupas, que eles eram muito pobres, ele nasceu numa comunidade. Mas ele estava ali, bem tratadinho por ela, mas com dificuldade de respirar, mas feliz, eles estavam felizes ali. Não tinha sofrimento ali. Aí o instrutor fala para esse Espírito Camilo e diz assim: sabe quem é ela? Ela é Eulina. Ela é aquela que ele tirou a vida. Aí Camilo fala assim: ué, mas ela perdeu a vida com ele e ela está nessa situação? Aí o Espírito falou: sim, porque ela que o levou ao desespero. Ela foi a autora intelectual de tudo que ele fez. Ele foi fraco, se deixou arrastar por esse ato indecoroso, mas ela foi a causadora, com a atitude também que ela teve. Então ela veio, ele reencarnou através de uma prostituta de onde ele frequentava aqueles prostíbulos, mas ela, quando viu que ele não tinha mãos, ela não o quis, abandonou o bebê. A lavadeira dela adotou esse bebê e ela tinha uma filha de 10 anos.
essa lavadeira, quando ela adotou esse espírito que reencarnou, né, o Mário Sobral. E ela cuidou dele, ela desencarnou e quem ficou cuidando dele foi aquela filha, que era irmã adotiva dele. E estavam os dois ali seguindo a vidinha, resgatando o passado, e as dificuldades que ele tinha para respirar foi por causa do ato que ele não só cortou a respiração da Eulina quando a matou, quanto também ele cortou a dele. E ele veio então com essa sequela. Mas feliz, como ele se apresentou na época da encarnação, porque estava compreendendo o fato. Então aí, isso é cortar a mão de verdade. Porque quando ele começou a pensar isso, ele começou a mandar uma ordem, ele cortou as mãos perispirituais dele. E aí ele reencarna sem elas. Então isso vai acontecer com várias situações que a gente passa na vida, né? Então nós não vamos poder ir além, porque nós temos outros comentários sobre a maledicência, né? Porque a língua é felina. A língua é a maior arma que a gente tem. Então, às vezes, o espírito, ele usa tão mal as palavras, né? Da mesma maneira que ele usou mal as mãos, ele pode usar mal as palavras e ele precisa cortar a língua. Mas ele não vai pegar uma tesourinha e cortar a língua dele. Ele vai desencarnar, vai reconhecer que ele usou a palavra para prejudicar as pessoas, né? Porque tem o poder das palavras é grandioso. Você pode acabar com muita gente com o poder da sua palavra, né? Sem contar individualmente, quando uma pessoa está tentando se erguer, está tentando se superar, porque fez uma confissão de inferioridade, ela está tentando acertar, aí você vai com a sua maldade, usa uma palavrinha e arranca a casquinha daquela ferida e volta tudo a sangrar. Aí aquela pessoa que estava com tanto esforço, ela cai de novo na desgraça. Então isso é matar com a língua, né? É a gente falar, é a gente destruir. Que as palavras, elas têm forças para fazer viver ou para matar. Então, aí o que acontece? Esse espírito, quando ele desencarna, ele reconhece tudo que fez, ele pede para mim sem língua, aí ele vem sem falar. Ele vem sem falar, né? E outros com tímpano também, os surdos. Ah, mas então todo surdo... Não, olha, não vamos generalizar nada, não existem regras. Na espiritualidade, cada um passa pelo que tem que passar, pelo que pediu passar. Mas não são regras. Então não vamos achar que todo aquele que veio sem braço foi motivo de escândalo. Não, às vezes ele veio sem braço por outras razões, por outros motivos que ele quis assim, dessa forma. Né? Tem um caso de uma criança que nasceu cega e sem os braços. Depois ela perdeu a audição. A mãe ficou desesperada, porque ela falou, gente, como é que pode? Que Deus é esse que faz isso comigo? Que Deus é esse? Aí, foi passando um pouquinho, ele teve uma outra doença que teria que cortar as pernas dele. Ele já não enxergava, ele não tinha braços, ele já não escutava, ainda ia perder as pernas. A mãe se desesperou. A mãe quis morrer. Ela foi um desespero total. Ela falou, que Deus é esse? Deus não é justo. Aí o que acontece? Eles vão a uma reunião, porque eu tinha uns amigos espíritas, eles vão a uma reunião mediúnica, vão a uma reunião doutrinária e recebem lá o conforto da palavra, dos passos e tudo. Depois, na reunião mediúnica daquele centro, aquela pessoa que estava atendendo essa família, ela fez essa pergunta na reunião mediúnica ao mentor da casa. E ele então responde, você vai falar com o espírito protetor dele. Aí veio uma entidade que se dizia espírito protetor daquele jovenzinho, tinha uns 11 anos ele. Aí ele explicou tudo o que se passou. Isso foi no centro do Chico, né, lá em Uberaba que aconteceu esse esclarecimento. Então veio dizendo para ele que aquele espírito, ele era um reincidente em suicídios. Ele, nas últimas 4 encarnações dele, ele tinha tirado a vida dele. Então ele pede à espiritualidade, quando ele vai reencarnar, um socorro.
Ele pede por amor de Deus alguma coisa para que eu não tire a minha vida de novo. Eu preciso dar prosseguimento à minha evolução, ao meu aperfeiçoamento. Então, o que acontece? Ele volta sem as mãos, né, sem os braços, cego, e ele não escutava, depois ele não escutava. Para que ele não tivesse muita chance, né, de fazer nada. Mas ele percebia uma janela. Ele sabia que tinha. Então, ele ia se jogar. Ele ia se matar novamente. Então, a espiritualidade em socorro, atendendo ao que ele pediu, faz que ele desenvolva aí uma doença e tenha que cortar as pernas para que ele ficasse preso ao leito. Para que ele não pudesse levantar, para ele não tirar a vida dele de novo. Então, tá vendo? Ó, não foi... O escândalo era com ele mesmo, ele se matava. Então, existem N razões para que os espíritos reencarnem desta ou daquela maneira. Então, não vamos fazer, usou mal o ouvido, veio surdo. Não, existem N situações. Não vamos generalizar, nem estabelecer regras. Cada um passa pelo que tiver que passar, cada um vai vivenciar as escolhas que fez. Agora, uma coisa é certa, que tenhamos Jesus no coração para que a gente não seja instrumento de escândalo. Porque o escândalo há de vir, mas ai daquele por meio do qual ele venha. Muita paz para todos. A gente na semana que vem continua, né? Porque ainda tem alguns assuntos sobre essa questão aí dessa parte de Mateus, falando sobre o escândalo. E a gente vai continuar nosso estudo na semana que vem, se Deus quiser. Não é novela nem nada, mas a gente acompanha, né? Muita paz para todos.